ela já traria resultados. Ó, o Francisco Palhares. Boa tarde, Renan. Essa é uma ótima pergunta. Minha tristeza ao perder não é pelos jogadores, é por mim que tenho 24 anos e vivo de histórias do meu avô contando sobre os grandes jogadores. Ao ver o mundo indo pra frente, a gente parado no tempo. Não fique triste. Não fique triste, porque a memória continua existindo e esse passado continua existindo. A questão toda é que o presente é cruel. A seleção brasileira que venceu a Copa de 70 não é a seleção brasileira que perdeu agora. A memória de 70 continua intacta. A memória de 58, do Pelé, com 17 anos fazendo gol, na final, metendo o chapéu, ela continua intacta. A memória, saindo do futebol, a memória do Ayrton Senna continua intacta. A memória das grandes coisas que fizemos no passado continua intacta. Agora, como disse o The Guardian, a seleção brasileira virou uma marca. Ela não é a mesma coisa. A seleção brasileira não é a seleção do povo brasileiro. A seleção argentina é a seleção do povo argentino. A seleção norueguesa é a seleção do povo norueguês. A seleção brasileira não é. A seleção paraguaia é a seleção do povo paraguaio. A seleção cabo-verdiana é a seleção do povo de Cabo Verde. A seleção brasileira não é a seleção dos brasileiros. É a seleção de uma casta de deslumbrados que não vivem no Brasil, que não tem identificação no Brasil. E o único vínculo que eles têm é ou pra vender bet pra população brasileira ou pra sair com prostitutas brasileiras. É essa a seleção. Vamos ser sinceros. Eles não são vocês. Agora, o time do Pelé era um time de brasileiros. O time da seleção de 70 era de brasileiros com comportamento de brasileiro. Entendeu? Vamos lá. Patrick Barreto. Romário, Ronaldinho, Ronaldo faziam as mesmas coisas que o Neymar, KKK. E pior, os Ronaldos ainda comiam traveco por 15 anos. Não tivemos ninguém sem ser Neymar para tentar algo na seleção. Ney pessoa versus Ney jogador, KKKKK. Vamos explicar uma coisa para vocês. Lógico que havia homens com defeito de caráter profundo nos outros times. Lógico que já nas seleções de 95, 94, 2002, já havia um distanciamento. E veja como terminou a geração deles. Como terminou a geração desses caras? Terminou na Copa de 2006, em que a transformação deles em homens narcisistas e egoístas redundou numa humilhação na Copa. Eu já falo pra vocês há muito tempo, tem gente que fica fazendo edit, olha, aquele time era muito brabo, 2006. Aquele time era uma seleção humilhada, que ficava levando prostitutas pra concentração, que não treinava publicamente e que tomou um pau da França, jogou mal todos os jogos, foi odiada pela Copa. Então, mesmo esses caras, à época, fracassaram. Ah, mas e antes? Antes o Brasil ainda tinha uma diferença. O mundo não produzia tantos jogadores de qualidade na mesma velocidade e intensidade que o Brasil. Hoje o mundo produz em uma quantidade e intensidade muito maior. Então o Brasil ficou pra trás. E as gerações atuais não têm, mesmo com os mesmos defeitos de caráter, a mesma força de caráter daqueles caras. Veja a diferença aqui, né? A postura de um Romário, que tem todos os defeitos de um Romário, mesmo agora como senador, e a postura desses caras. Todo mundo chorão, todo mundo fragilizado, todo mundo muito narcisista. O Romário baseava o narcisismo dele na capacidade dele de obter a vitória para todos. O narcisismo dos outros jogadores está distribuído em uma série de outras coisas que são muito públicas. Era diferente. Mesmo que esse caminho não pudesse se sustentar ao longo do tempo, como não se sustentou. Hoje você tem outros times que são altamente talentosos, altamente disciplinados. Vamos lá. O Bruno Dias, uma emissão, disse: o que estraga nossos atletas é o Brasil. Vinícius é um cara igual o Haaland, vencedor, humilde, dedicado. Infelizmente, quando a cultura brasileira se aproxima deles, eles se tornam perdedores. Na Europa, esses jogadores são foda. Eles não têm agentes brasileiros, eles estão inseridos em causa. Gostou deste conteúdo? Então deixe seu like, inscreva-se no canal e ajude o Partido Missão a levar essas ideias para cada vez mais pessoas. Nos vemos no próximo vídeo.